Mercado e Companhia de volta, a China reabilitou recentemente 2 frigoríficos de aves e 1 de bovinos do Brasil para envio ao país asiático. Isso, claro, impacta todo o setor produtivo, como, por exemplo, quem está lá na ponta fornecendo nutrição animal. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com o Alexandre Camargo Costa, sócio-gerente da FNF Ingredientes Brasil, que hoje está de forma especial, presencial aqui no nosso estúdio. Seja bem-vindo. Obrigado, Flávio. Obrigado. Bom, Alexandre, quero começar já entendendo, né, reabilitadas essas plantas agora em janeiro, de fato essas plantas já estão fazendo o envio. E esse tipo de movimento que às vezes bloqueia alguns frigoríficos, eles são mais por questão sanitária de fato ou por questão política, Alexandre? Realmente isso acontece de tempo em tempo em algumas plantas. Então o mercado, principalmente China, acaba utilizando um pouco isso para... É uma forma de negociação, na verdade, é um pouco político. Alguns casos tem um pouco essa parte sanitária, mas na grande maioria das vezes é muito mais político ou econômico, uma forma de negociação. E agora pensando nessa outra ponta que a gente falou, né? Quando movimenta o mercado, movimenta toda a cadeia produtiva e a nutrição animal, a gente sabe, é um fator importantíssimo, né, para o pecuarista. E a gente também sabe que o custo de produção tem estado nas alturas, né, e a nutrição animal corresponde de 70% a 80% nesse custo de produção. Boa parte vem do milho e do farelo de soja, mas tem essa outra parte que vem desses nutrientes, vitaminas, aminoácidos, e muitas vezes o pecuarista diminui um pouco, reduz a quantidade, tentando fechar a conta, mas o impacto lá na engorda acaba não compensando, né, Alexandre? A nutrição é muito importante nós dizemos que é um tripé, é a parte sanitária, é a parte da genética do animal e também a parte da nutrição. Então, em nutrição tem um custo muito alto durante o período da produção do animal, então ele está o tempo todo, né, se alimentando, então você juntando, você tem de 70% a 80% mesmo do custo desse animal. E a parte de nutrição, o que ela custa mais é o milho, é a soja, que compõe aí 90% do que é a ração, e você tem outros aditivos que são tão importantes quanto, mas entra numa quantidade muito menor. Então, eu estou falando um pouco de vitaminas, aminoácidos, minerais, enzimas. Então, são vários produtos que compõem essa ração. Então, esses aditivos são muito importantes. Eles entram, às vezes, em quantidades mínimas, algumas gramas por tonelada de ração, mas sem você acrescentar, você suplementar com essas vitaminas, o animal não consegue atingir a performance total dele. Como a gente está vendo aí na nossa manchete, às vezes o barato sai caro. Sim, sim. Você pode tentar economizar um pouco, tirando algum aditivo ou diminuindo, mas com certeza o animal vai sentir isso, ele vai sentir essa falta do produto. Agora, para a gente encerrar, Alexandre, ainda falando sobre custo de produção, o produtor quer sempre saber como reduzir esse custo, fechar essa conta, né? Está sempre fazendo conta. Uma outra coisa que pode ajudar é tentar fazer a compra desses insumos de forma antecipada, às vezes reunindo mais produtores para o valor ficar menor e também, claro, acompanhar o câmbio, que inclusive tem oscilado bastante. Sim. Então, o câmbio tem oscilado, a gente tem variações às vezes de 2% em um dia. Então, alguns produtos são dolarizados. Então, se o produtor consegue precificar isso em dólar e quando esse dólar tiver com uma cotação melhor, ele conseguir antecipar esse pagamento, a gente sabe que nunca é fácil isso, antecipar esse pagamento, mas se conseguir, é melhor para poder estar fazendo um hedge. Então, você travar esse dólar, faz esse pagamento com um dólar com uma taxa menor e consegue manter isso para alguns meses ou pelo menos algumas semanas. Tem que sempre tentar aprimorar essa gestão, né, para poder ter uma renda maior no final do mês, ter uma rentabilidade maior. Exatamente. Obrigada, Alexandre, Eu que agradeço. Participação obrigado. aqui com a gente. Boa Muito tarde. obrigado.